Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Nunes, de Geografia, e hoje eu estou aqui para resolver as questões da prova da Unesp, primeira fase. A Unesp, como de costume, trouxe uma prova muito completa, muito elaborada e muito criativa, com questões interdisciplinares. A Geografia esteve presente em diversas questões. Nós tivemos questões com matemática, Geografia com matemática, Geografia em meio a uma questão que tinha um texto em inglês, na Geografia com português. Aliás, uma prova muito bonita, uma prova muito bem feita, que envolveu desde conteúdos tradicionais da disciplina, da geografia física, até aspectos mais recentes, né? Acontecimentos recentes, problemas recentes que nós temos no nosso país. Então, vamos a esta prova então. Olha só, a primeira questão, a questão de número 12, nos apresenta com base aí um trecho do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. E logo na primeira parte, olha só, o texto diz assim: percorrendo certa vez nos fins de setembro as cercanias de Canudos, arredores de Canudos, fugindo à monotonia de um canhoneio, frouxo de tiros espaçados e soturnos, encontramos no descer de uma encosta, e aí ele começa a descrever, né, o território, anfiteatro irregular, onde as colinas se dispunham circulando em um vale único, pequenos arbustos, e ele começa a descrever a vegetação, e cozeiros, virentes viçando em tufos intermeados de palmatórias, de flores rutilantes, davam ao lugar a aparência exata de um velho jardim abandonado, ao lado de uma árvore única, quer dizer, não é uma vegetação densa, uma quixabeira alta, sobraceando a vegetação franzina. Ah, professor, mas alguns termos aqui eu sinceramente não conhecia. Tudo bem, porque nós temos aqui o significado desses termos, né? Olha, um glossário aqui. Icoseiro, arbustos de folhas coriáceas, quer dizer, um arbusto típico da vegetação do clima semiárido, da vegetação de caatinga, flores de tom verde pálido, frutos bacáceos, olha só, palmatória, planta da família das cactáceas, cactos, mais uma vez fazendo referência à vegetação da caatinga, de flores amarelo esverdeadas com a parte inferior vermelha ou rosáceas e bagas vermelhas. Enfim, todas as características apresentadas aqui são características do sertão nordestino, onde nós temos o predomínio do clima semiárido e uma vegetação típica de ambientes mais secos, que é a vegetação da caatinga, né? Uma vegetação do tipo xerófita. Muito bem, dito isso, uma das questões que faz referência a esse texto, a questão número 12, pede o seguinte, ó: a paisagem retratada no texto mostra-se compatível com o clima que registra. O clima semiárido, que eu acabei de citar para você, é um clima que apresenta elevadas temperaturas e chuvas escassas e irregulares ao longo do ano. Portanto, a alternativa C. É um clima que apresenta temperaturas elevadas e precipitações escassas e mal distribuídas ao longo do ano. Muito bem. Bom, então, alternativa C. Próxima questão, a 36. Essa questão 36 fala um pouco a respeito da produção de alfinetes numa fábrica, em que a divisão do trabalho colabora com o aumento da produção, da produtividade. Vejamos, olha só, o importante do trabalho de fazer alfinete, de um alfinete, é dividido em mais ou menos 18 operações distintas. Vi uma pequena fábrica que só empregava 10 operários, e onde, em consequência, alguns deles eram encarregados de 2 ou 3 operações. Mas embora a fábrica fosse muito pobre, uma fábrica pequena, e por isso mal aparelhada, mal instrumentada, quando em atividade, eles conseguiam fazer cerca de 12 libras de alfinetes. Vamos lembrar que essa questão também é uma questão interdisciplinar com matemática. 12 libras de alfinetes por dia. Ora, cada libra contém mais de 4.000 alfinetes de tamanho médio. Assim, esses 10 operários podiam fazer mais de 48.000 alfinetes por dia de trabalho. Logo, se cada operário fizesse 1/10 desse produto, 10%, podemos dizer que fez num dia de trabalho mais de 4.800 alfinetes. Mas se todos tivessem trabalhado à parte e independente uns dos outros,
e se eles não tivessem sido moldados, treinados para essa tarefa particular, cada um deles não teria feito, com certeza, 20 alfinetes. Adam Smith, A Riqueza das Nações. Adam Smith aqui ele está tratando, lógico, da divisão do trabalho que torna o trabalho mais produtivo, mais dinâmico, mesmo que esse trabalho tenha sido verificado numa pequena fábrica de alfinetes. E aí você tem alguns dados, né, que exigem alguns cálculos matemáticos simples que nós vamos observar a seguir. Então, olha só, considerando que uma libra equivale a 450 gramas, o texto indica que, então, as duas primeiras e a última alternativa não demandam cálculo, é apenas um raciocínio que diz respeito à geografia. Olha só, o modelo de fábrica ampliou intensamente a capacidade de produção de alfinetes, pois as máquinas substituíram o trabalho humano? Não foi isso que foi dito no texto, tá? Olha só, B, a mecanização e o parcelamento das tarefas reduziram a capacidade de produção? Não, aumentaram a capacidade de produção. Agora, olha só, a massa de um alfinete de tamanho médio equivale a 10% de uma libra. Nós vimos isso no texto. E, em decorrência, a produção diária da fábrica gerava cerca de 4,5 kg de mercadorias. Vejamos o que nós colocamos aqui, ó. Olha só. A partir das informações do texto, nós concluímos que o trabalho de cada operário produzia, em média, 4.800 alfinetes, que representava, em massa, cerca de 540 gramas. Como cada libra equivale a aproximadamente 450 gramas, as 12 libras produzidas equivalem a 12 vezes 450, aqui, igual a 5.400 gramas, ok? Então, não pode ser a alternativa C. Depois, o trabalho individual de cada operário envolvia o manejo diário de 4.800 alfinetes, que representavam em massa cerca de 540 gramas, ok? E isso nós verificamos aqui no texto, né? Olha só, aqui na resolução. Então, a alternativa D de dado. Ah, professor, e aí? Aí diz, a divisão de tarefas na fábrica homogeneizou, tornou igual a capacidade produtiva individual. Não, isso não. Então, essa questão está incorreta, né? Não homogeneizou, aumentou a produtividade. E nem tampouco, olha só, eliminou a necessidade do controle patronal sobre a produção, a coordenação, o gerenciamento da produção. Portanto, alternativa D de dado, 36D. Bom, a próxima questão é uma questão interdisciplinar com inglês, olha só, é uma questão que trata da disputa, da guerra comercial que contemporaneamente tem se estabelecido entre Estados Unidos e China. Nós sabemos que até pouco tempo atrás a China era apenas, né, algumas décadas atrás eu diria, a China era apenas um país emergente, né, que pouco incomodava os Estados Unidos. Mas especialmente o texto fala aqui, a partir de meados de 2010, né, o crescimento econômico chinês, principalmente pautado no seu gigantesco crescimento industrial, passou a incomodar os Estados Unidos, né? E a hegemonia econômica dos Estados Unidos no mundo passou a ser ameaçada pelo crescimento econômico chinês. Bom, nós sabemos que em meio à globalização, a circulação de produtos, não é, de mercadorias, de bens, de capitais é cada vez mais intensa. E o comércio exterior, né, as relações de importação e exportação nunca foram tão dinâmicas quanto são no período atual. Este fato permite, então, que os produtos chineses sejam distribuídos, espalhados pelo mundo inteiro e estejam presentes, inclusive, nos Estados Unidos. E, nos últimos anos, tem sido crescente a participação de produtos chineses no mercado americano. Produtos que chegam mais barato no território e acabam estabelecendo uma concorrência bastante acirrada com a indústria local. Bom, aqui também diz que, com a eleição em 2016 do presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos passou a adotar medidas mais restritivas que visavam fechar as portas dos Estados Unidos para determinados produtos vindos da Ásia, principalmente da China. Nós estamos falando do estabelecimento de barreiras protecionistas a partir da elevação de tarifas que dificultam a importação de produtos chineses. Isso são barreiras protecionistas que, embora não sejam proibidas por lei, são muito mal vistas pela Organização Mundial do Comércio. E, na maioria das vezes, acabam resultando na retaliação, na contrapartida do país que sofreu as restrições. E aí, da mesma forma, a China também passou a estabelecer restrições à entrada dos produtos dos Estados Unidos
em seu território, né, prejudicando então as relações comerciais entre os dois países. Mas isso, de certa forma, beneficiou alguns países como o Brasil, que é um importante parceiro comercial tanto de China quanto dos Estados Unidos, e a partir do momento que a China restringiu a entrada, principalmente de produtos primários, produtos agrícolas, oriundos dos Estados Unidos no seu território, isso possibilitou um aumento das exportações de produtos brasileiros para o país asiático. Bom, me estendi bastante para falar desta questão, até porque é uma questão bastante recente, tá bom? Aí tá lá. O excerto descreve mudanças nas relações geopolíticas entre Estados Unidos e China nas últimas décadas. Essas mudanças resultaram em, como eu descrevi para você, medidas unilaterais e protecionistas do governo dos Estados Unidos com a adoção de tarifas adicionais aos produtos chineses. Portanto, a alternativa B de bola. Muito bem, vamos adiante. Então, 43B de bola. Vamos a 44. A 44 é uma questão relativamente simples, até porque ela fala a respeito, né, da exploração de recursos naturais, especialmente recursos minerais, em alguns países africanos. E aí a questão vai descrever quais são esses países, né? São países ali do sul, que ficam ao sul do deserto do Saara. Portanto, daquela borda do deserto do Saara que nós conhecemos como Sahel, tá bom? Então, olha só, a primeira corrida para a região ocorreu no Sudão, tá? Em 2011. Começou no norte, perto do Nilo, mas depois espalhou-se para o oeste, para Darfur, favorecida por uma nova geração de detectores de metais baratos e fáceis de usar, né? Ou seja, equipamentos baratos que facilitam a atividade do garimpo. Depois, a frente pioneira avançou de leste para oeste, sem controle, pegando os estados de surpresa. Fora de qualquer estrutura legal, indivíduos com equipamentos de baixo custo, sudaneses em sua maioria, descobriram áreas de interesse no, olha os países, Chad, particularmente no norte, em seguida no sul da Líbia e Níger em 2014, na Mauritânia, mas mais recentemente no norte do Mali. No deserto, a extração está apenas começando e faz crescer a incerteza em uma região já desabitada. Muito bem. A região que tem atraído a atenção de populações africanas e o minério explorado correspondem, respectivamente, como nós citamos logo no início, ao Sahel e ao ouro, a exploração do ouro no território, tá bom? Então, 44D de dado. Bom, a 45 trata aí de um problema, né, que já se estende aí por várias décadas no Brasil, que é o problema da dívida externa. A dívida externa brasileira, embora não seja uma das maiores dívidas externas do mundo, né, os Estados Unidos, por exemplo, têm uma dívida muito superior à nossa, a nossa dívida externa, se relacionada ao nosso PIB, né, ela é bastante expressiva. E quanto maior a dívida externa, menor a capacidade do país de investir em infraestruturas essenciais, em saúde, em educação, em transporte, em segurança, enfim, tá bem? Nós sabemos que o Brasil, nas últimas décadas, tem apresentado muitas dificuldades para pagar o conjunto da dívida externa, até porque a dívida externa não compõe uma única dívida, mas várias dívidas que o Brasil contraiu ao longo da sua história com países, com instituições financeiras internacionais, e a maior parte dos contratos da dívida são pautados em dólar, são fixados em dólar, tá? O que faz com que, ainda que o Brasil não contraia novos compromissos financeiros, novas dívidas, se o dólar valoriza, a dívida aumenta automaticamente, tá bom? Nas últimas décadas, o Brasil tem pagado, na verdade, os juros da dívida e não a dívida em si. E quando deixa de pagar ou apresenta dificuldades em pagar, pagando parcialmente, a dívida só aumenta. Bom, vamos lá. Em relação aos estímulos à produção e aos investimentos em infraestrutura no país, a dívida externa brasileira é um obstáculo, ora, a redução das desigualdades sociais, já que parte dos recursos públicos arrecadados, o superávit, chamado superávit primário, é destinado ao pagamento de parcelas e dos juros da dívida, tá bom? Então, alternativa E, 45E. Bora lá. A próxima questão.
Olha lá, a questão 46 nos mostra um mapa que destaca algumas áreas aí em verde junto às fronteiras do Brasil, né, com os nossos países vizinhos, com a Venezuela, com a Colômbia, com a Bolívia, com o Paraguai, com a Argentina, enfim. Essa questão, tranquilamente, você iria por eliminação, até porque, além da alternativa considerada correta, nenhuma das outras alternativas diz respeito à espacialização de algum fenômeno que seria evidenciado por estas áreas destacadas em verde. Olha só, nós estamos falando aqui das áreas onde, ao longo da história, nós tivemos conflitos para o estabelecimento das fronteiras ou a expansão do território brasileiro. A exemplo do conflito que nós tivemos, dos conflitos, né, que nós tivemos com a Bolívia, tá bom? Que acabaram por estender, né, expandir o território brasileiro em direção ao que nós conhecemos hoje como estado do Acre, tá bom? Também, a Guerra do Paraguai, por exemplo, né, que ajudou a definir aí os contornos da fronteira brasileira ao sul. Portanto, olha só, o mapa trata de eventos ocorridos no século XIX e no início do século XX. As áreas destacadas dizem respeito, à alternativa C, às guerras e disputas internacionais pela definição das fronteiras brasileiras. Note que as demais questões não correspondem à espacialização, ao destaque, né, das áreas apresentadas no mapa. Dispersão e assentamento de grupos contrários à administração imperial, não há nem texto que faça referência a isso. Conflitos geopolíticos pelo uso de aquíferos com limites internacionais, né? Os principais aquíferos não estão destacados no mapa. Revoluções civis pela igualdade de direitos a pessoas sujeitas à xenofobia, essa menos ainda. Ou núcleos rurais ocupados por imigrantes indiferentes às leis brasileiras, né? Então, nenhuma das questões se aproximava ao que o mapa pretendeu destacar. Mas enfim, vamos lá. Então, essa questão 46C, nós vamos agora para a questão de número 47, uma questão de interpretação de um gráfico, né, onde você tem o aumento do desemprego, nós percebemos o aumento do desemprego, e com o aumento do desemprego nós temos a queda da taxa da inflação especialmente de serviços, olha só, tá bom? Agora, por que acontece isso? Ora, com o aumento do desemprego, há a redução do poder de compra, há a redução do poder aquisitivo, de maneira geral, da população. E com a redução do poder aquisitivo, há uma redução da procura, né? E, por consequência, você tem uma queda no preço dos produtos e também, como o próprio gráfico está mostrando aqui, da prestação de serviços, tá bom? Então, olha só, no gráfico, cada ponto corresponde à taxa de desemprego e à taxa de inflação de serviços para um determinado mês, em um determinado ano, entre 2003 e 2017. Considerando as características das variáveis e a dispersão dos dados analisados, o gráfico indica o que nós falamos, a alternativa D, que uma taxa de desemprego maior, ao gerar menos renda e diminuir o poder aquisitivo da população, gera também menor demanda por serviços e isso, por consequência, tende a reduzir a inflação destes serviços, o preço desses serviços, tá bom? Muito bem. Bom, a próxima questão. A natureza predatória do desmatamento da Amazônia mostra-se no fato de que, com seus 750 mil km² de área desmatada, a região contribui com 14,5% do valor do produto agropecuário brasileiro. São Paulo tem área agrícola de 193 mil e entra com 11,3% da produção nacional. Ora, o que o texto está querendo mostrar aqui? Que hoje a Amazônia figura como uma das principais áreas de expansão do agronegócio e, lamentavelmente, nos últimos tempos, uma parte do agronegócio brasileiro entende que o desmatamento é necessário para expandir a produção, para aumentar a produção e para possibilitar o desenvolvimento econômico, enfim. E o próprio enunciado mostra que não, porque assim, olha só, a Amazônia tem um território imenso, tá? Desmatado, e a região contribui com 14,5% do produto da agropecuária brasileira. Já São Paulo tem uma área de 193 mil km² e entra com 11,3% da produção, mostrando que numa área menor, relativamente menor, se consegue produzir mais,
né, de forma comparativa, se nós considerarmos o espaço ocupado, o espaço desmatado. Nós sabemos que a evolução das tecnologias, né, as novas máquinas, a modernização da agricultura possibilita que haja maior produção em espaços menores, que haja maior eficiência da produção, maior produtividade, o que dispensa novas áreas desmatadas, o que dispensa naturalmente o avanço do desmatamento, tá bom? Bom, olha só, então, os dados apresentados no texto contribuem para colocar em xeque, em dúvida, a alternativa A, o discurso segundo o qual o desmatamento da Amazônia é necessário para o crescimento econômico. Não, né? O crescimento econômico ele pode ser realizado, aliás, nas áreas que já foram abertas, nas áreas que já foram desmatadas. Muito bem. Próxima questão agora, a questão de número 49. Olha só, a questão de número 49 nos mostra aqui o mapa mundi e com algumas cores, né, que nós conseguimos verificar o significado aqui na legenda. Nós estamos verificando um gradiente aqui, uma variação térmica, sendo que quanto mais próximo do vermelho, mais quente, quanto mais próximo do azul, do branco aí, mais frio. Nós estamos falando aí de um mapa que nos mostra alterações na temperatura em diversos pontos do planeta. E note, nós podemos observar aqui vários pontos do planeta, na Ásia, na América do Norte. Mas vamos destacar aqui a América do Sul, onde nós temos o Brasil. Perceba que há uma queda brusca de temperatura a partir do Oceano Pacífico, o que leva também à queda de temperaturas em parte da América do Sul. Nós estamos aqui falando de um fenômeno climático chamado de Laninha. O Laninha é um fenômeno caracterizado pela queda brusca de temperaturas no Oceano Pacífico que provoca alterações climáticas em várias partes do planeta, tá bom? Entre elas, lógico, a queda de temperaturas nas regiões sudeste e sul do Brasil, em parte da América do Sul, e em função da queda dessas temperaturas, a formação de centros de alta pressão atmosférica que dispersam os ventos úmidos e provocam estiagem. Nós sabemos que, embora este fenômeno provoque estiagem nas regiões sudeste e sul do Brasil, ele possibilita uma maior facilidade para o avanço da massa de ar polar, o que colabora com o aumento das precipitações no Nordeste brasileiro, tá bom? Bom, dito isso, as anomalias observadas no mapa promovem a alternativa C, menor precipitação, redução das chuvas na região sul do Brasil. Estiagens severas na região Nordeste? Não, aumento das chuvas no Nordeste. Secas prolongadas no sul e no Sudeste Asiático? Não é isso que nós estamos verificando, olha só. Até porque em parte do Sudeste Asiático nós temos o aumento das temperaturas, o que colabora com o aumento das precipitações também. Longos períodos chuvosos no litoral do Chile? O Chile está aqui, né? Muito próximo ao Brasil, então no Chile nós também vamos ter queda de temperatura e estiagem. E chuvas intensas na porção sul dos Estados Unidos, verificando o mapa, nós também observamos que há temperaturas mais elevadas aqui ao sul dos Estados Unidos. Então, não, tá bom? 49C. Vamos à próxima. Questão de número 50. A questão 50 traz aí uma relação entre a distribuição dos recursos hídricos no Brasil e a escassez. Até porque nós sabemos, o Brasil é um país que tem uma grande quantidade de recursos hídricos, né? O território amazônico, por exemplo, ele tem quase a metade da água doce do Brasil. Aproximadamente 47% da água doce do país está na Amazônia. Entretanto, a gente sabe que a Amazônia é um território considerado um vazio demográfico, né? Ou seja, a demanda por água é bem menor do que em outras regiões do país, como, por exemplo, no Nordeste, onde, em parte, especialmente no sertão nordestino, há grande escassez hídrica em razão da existência do clima semiárido, ou mesmo na região Sudeste, onde nós temos os estados mais populosos do Brasil, São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, onde a demanda por água é muito grande. Ah, professor, mas nós não temos recursos hídricos no Sudeste? Não existem grandes bacias hidrográficas? Temos, mas o problema é que na região Sudeste, especialmente nos grandes centros urbanos, os cursos hídricos estão extremamente degradados, a exemplo dos rios Tietê e Pinheiros de São Paulo, entre outros rios em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em outras cidades. E esta degradação dos recursos hídricos colabora com o aumento da escassez, tá bom? Então, em resumo, embora
o Brasil apresente uma abundância em relação aos recursos hídricos, a má distribuição e a degradação levam à escassez. Tudo bem? Bom, então, olha só, a disponibilidade de água no Brasil é elevada, sim, se comparada à de outras regiões do mundo. No entanto, quando se consideram o potencial hídrico no território e a distribuição da população brasileira nas regiões, nota-se, alternativa A distribuição desigual do recurso e a possibilidade de escassez hídrica em alguns pontos do território brasileiro, tá bom? Bom, passamos pela 50A. Vamos à próxima questão de número 51. Essa questão é interessante porque está falando aí de bicicletas que têm sido descartadas na China e que acabaram por se tornar um grande problema ambiental para o governo. Então, olha só, há 5 anos, na China, a febre do compartilhamento de bicicletas atraiu bilhões de dólares de investidores e de clientes, gastos pelas startups na compra de milhões de novas bicicletas para conquistar a participação no mercado. Até porque a bicicleta, além de ser um transporte alternativo, né, é um meio que colabora com a redução, né, da emissão de poluentes, enfim. Então, não só na China, em várias partes do mundo, as bicicletas passaram a ser cada vez mais utilizadas. Mas devido aos acontecimentos recentes, especialmente a pandemia, no ano que se passou, as restrições na circulação em meio às cidades fez com que essas bicicletas ficassem paradas e se tornassem objetos, digamos, abandonados. Então, quando o colapso inevitável chegou, que é o que eu acabei de descrever, a maioria das empresas faliu, deixando as autoridades municipais com os custos de limpar a bagunça, ou seja, de destinar, né, essas bicicletas, né, para que não se tornassem um problema ambiental. Então, nesse cenário, o problema a ser administrado pelas autoridades municipais é a destinação, o descarte dessas bicicletas, tá bom? Então, a alternativa B de bola, ok? 51B. Vamos à próxima agora, questão de número 52. A questão de número 52, ela fala da evolução da preocupação ambiental. E destaca aqui uma das mais importantes conferências internacionais realizadas pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, para discutir os principais problemas ambientais do mundo e buscar soluções. Nós estamos falando da primeira grande conferência internacional organizada pela ONU, da Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia em 1972. Olha só, a Conferência de Estocolmo, realizada em 72, é um marco importante para a questão ambiental. Em diversos países, esta conferência estimulou, normalmente quando um país participa de uma conferência, de um acordo internacional, que ele é signatário, que ele assina um determinado acordo internacional relativo a vários temas, pode ser direitos humanos, questões militares, econômicas, enfim, ele se compromete a internalizar as regras desse acordo na sua legislação interna. É o que fez o Brasil e fez outros diversos países pelo mundo, quando participaram desta Conferência de Estocolmo. Se comprometeram a incluir na sua legislação nacional normas relativas à proteção do meio ambiente. Portanto, isso gerou, nestes países, o nascimento de órgãos de defesa do meio ambiente. No Brasil, nós tivemos a criação do CONAMA, do CISNAMA, enfim, e de outros órgãos, bem como também a ampliação das leis ambientais. No nosso país, aliás, nós temos um conjunto de leis bastante abrangentes e algumas delas têm relação direta com esses acordos internacionais, como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo. Tá? Então, 52A. Bom, próxima questão, questão de número 53. Nós estamos falando de uma questão bastante simples, né, que fala da busca por eficiência energética. Nós sabemos que no mundo moderno, muitos países têm buscado substituir fontes poluentes de energia, né, como por exemplo o petróleo, carvão mineral, especialmente as fontes não renováveis, né, por fontes renováveis, mais baratas, menos poluentes, tá bom? E a ideia também tem sido produzir mais, tá, a partir de um consumo cada vez menor de energia. É isso que nós chamamos de eficiência energética. Então, nas atividades cotidianas de indústrias, de empresas ou de pessoas em suas residências, o empenho pelo aumento da eficiência energética pode contribuir para, olha só,
Olha o item A. Restaurar o sistema de produção e reduzir as possibilidades das sociedades usufruírem de seus bens, ou seja, vou restringir, vou limitar as sociedades de utilizarem os bens que possuem? Não. B. Ampliar a dependência por petróleo? Jamais. A ideia é diminuir o consumo de combustíveis fósseis não renováveis. Então, não. Contornar o déficit por energia e redistribuir os recursos entre os países de modo igualitário. Isso não é eficiência energética. É produzir mais utilizando menos energia, tá bom? Depois, D. Valorizar a oferta de fontes renováveis, até aí tudo bem, e extinguir gastos com subsídios políticos no setor energético. Não, muito pelo contrário. Nós temos que incentivar, né, a geração de energias renováveis. E otimizar, aproveitar melhor os recursos energéticos e reduzir os impactos ambientais relacionados à sua produção. Portanto, 53, E de elefante. Tá bom? E, por último, questão de número 54, uma questão interdisciplinar de geografia com matemática. Observe aqui, inicialmente no enunciado é apresentado para nós aqui um método matemático, que é utilizado no cálculo por trilateração. E aí você que é de humanos fala, putz, o que é trilateração? O termo trilateração ele é usado na área de topografia e de sistemas de GPS, de posicionamento global, para indicar o processo como são efetuados os cálculos de posicionamento. Esse cálculo por triliteração, ele se faz a partir de 3 pontos, como você consegue observar aqui, 3 pontos de referência, que indicarão a posição exata de um referente no espaço geográfico. Portanto, é utilizado aí nos sistemas de GPS, ok? Bom, esse cálculo então permite, como eu já descrevi para você, a alternativa B, localizar um ponto a partir de referências conhecidas, princípio do sistema de posicionamento global, do Global Position System, que é o GPS utilizado aí hoje em diversos equipamentos, inclusive no seu celular. Tá bom? Beleza? Bom, com essa questão então, nós encerramos as questões de geografia da Unesp. Eu, mais uma vez, agradeço a sua atenção e aguardo você numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.